Pastor Isaac, ele é ali pastor da igreja central do Parque Mamuquaba, onde o pastor Wagner é presidente. Pastor, é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Vamos orar, a igreja levanta, por favor. Está orando pela vida do pastor Isaac. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Esse momento só é possível por causa do Senhor. Deus, aqui está o seu filho, seu servo, que o Senhor venha usar ele nessa noite, ó Pai, que ele venha pregar a palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor, em nome de Jesus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar em nosso coração, venha nos confrontar, nos moldar, nos transformar, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Isaac, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz de Cristo aos santos de Deus, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Já vim aqui muitas vezes nessa igreja, mas cantando em workshop organizado pelo meu amigo José Marcos. Quando o grande coral também esteve aqui, eu vim algumas vezes. E é um prazer muito grande poder vir aqui pela primeira vez para estar pregando a palavra do Senhor. Pastor Renato é meu amigo, foi meu professor do seminário e aprendemos muito com ele em ministério pastoral. E ele me ligou essa semana e ligou para o meu pastor primeiro. Ligou para o meu pastor e depois falou comigo. Eu estou de plantão na usina, trabalho de noite e durmo de dia, né? José não pega essa coisa boa. E dormimos o dia todo, mas estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor com a igreja. Amém? Quero agradecer a Deus pelo ministério de louvor, irmão. Que coisa boa. Campo harmônico, muito bom. Violão, muito bom. Bateria, baixo. Deus abençoe. Muito bom. O camarada é músico, né, José? Quando a gente vê uma coisa boa dessa assim, a gente fica abobado. Deus abençoe. Amém? Sem mais delongas, querido, eu quero que os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias ou ligue-as no livro do Gênesis, capítulo 27. Como o mês passado foi o mês da família, a gente vai estar dando uma ênfase a essa noite às famílias. Nosso irmão está completando, foi quantos anos hoje? 50 e quantos? 56, irmão. Boda de ouro e mais um pouco. Né? Eu tenho 13 anos, a irmã orou, falou que tem 3 anos de casados, e daqui a pouco eu vou estar chegando aí também, a 50 e algumas coisas. Amém? Então vamos estar dando ênfase hoje às nossas famílias, que estão sendo destruídas por diversas coisas neste mundo. Amém? Gênesis 27, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Isaac já estava velho e se lhe enfraquecia os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Disse-lhe o pai, eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanhe agora para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho, eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das 2 cabras dos bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-lo-á a teu pai, para que eu coma, a fim de que te abençoe antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura, meu pai
não vai me apoupar, e serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim caia essa maldição. Somente obedece a minha voz e vai trazer-me. Então ele foi, tomou-o e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Amém, querido? Uma passagem maravilhosa para as nossas vidas, que tem tudo a ver com uma série de situações que nós, familiares, passamos nos dias da qual nós vivemos. A grande ideia desse texto, irmão, que nós acabamos de ler, tudo que há na Terra, quando você vai ver um filme, quando você vai ler um livro, ele tem uma grande ideia. Ele quer te passar uma ideia. E nós aprendemos isso no seminário. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que ver o que o texto está querendo nos dizer, para que a gente não invente historinha e conta umas coisas que não estão na Bíblia. Os louvores que foram ministrados tinham uma ideia. Tinha uma ideia de adorar o Senhor, a ideia de voltar à igreja para adorar o Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma ideia central. Além de que ele vai falar com toda a igreja, com todos os departamentos, mas ela tem uma grande ideia. E a grande ideia desse texto que nós acabamos de ler é: cuidado com as preferências em sua casa. Isso pode te custar um alto preço. Essa é a grande ideia desse texto. Vou estar falando por alguns minutos, mas nós temos que estar focados nessa grande ideia. Cuidado com as preferências em sua casa. Isso pode te custar um alto preço. Sempre estamos envolvidos com problemas relacionados à família. Será que eu consigo pregar com aquele ali? Para eu ficar com as mãos livres? Vamos ver se eu consigo aqui. Alguém me ajuda aqui, por favor. Sempre estamos envolvidos, queridos, com problemas relacionados à família. Às vezes com a nossa, outras vezes com a daqueles que estão mais próximos a nós. Vamos ver se eu consigo pregar com esse pedestal aqui maravilhoso. Aí eu uso as minhas mãos. Essa fura. Se o ministro conseguiu, eu também consigo. Aê. Maravilha. Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, sempre estamos envolvidos, queridos, com problemas relacionados à família. Às vezes com a nossa, outras vezes com aquelas que estão mais próximas a nós. Sem falar que estamos envolvidos com coisas próximas a nós. Sem falar daqueles que vemos nos telejornais envolvidos com famílias, assassinatos, roubos, pedofilias e entre outras coisas. Então, essas situações estão envolvidas com as nossas vidas. Se pararmos para pensar no fundamento de tudo isso, chegaremos à conclusão que o pecado é a fonte de todos esses males. Diversas situações que acontecem no seio familiar, morte, pedofilias, traições, tudo isso tem um nome, que é chamado pecado. E essas situações aconteceram lá na casa dos nossos pais, no Jardim do Éden, onde os homens que foram colocados lá, aquele casal, menosprezaram a palavra do Senhor. E quando nós menosprezamos a palavra do Senhor, nós vamos ter consequências grandes. É interessante pensar que o pecado se estabeleceu em um contexto onde a família foi a primeira a ser afetada. Tudo o que acontece hoje no mundo aconteceu primeiro na família e depois se espalhou para toda a terra, começando pelo casal em Adão e Eva, alcançou a sua descendência, pois o primeiro homicida da história humana foi justamente dentro da família. Os seus filhos protagonizaram um dos piores casos provenientes do pecado registrado na Bíblia, o assassinato. E com o pecado aconteceu o que? Esse assassinato. Mas dentro dessa situação tinha o que? Ciúme, inveja, rejeição e abandono. São reflexos do pecado que estão envolvendo as nossas famílias e trazendo consequências desastrosas no seio
da família. E nós vemos isso nesse texto que nós lemos, que havia um partidarismo dentro da família. Um pai gostava de um e a mãe gostava de outro. E isso causou um problema muito grande no seio da família patriarcal. Mas interessante é que os filhos aprendem com os pais. No decorrer, você vai ver que os seus filhos, as minhas filhas são bem parecidas comigo e os seus filhos serão bem parecidos com você. E se nós não tivermos voltado para o Evangelho, se nós não tivermos focado na palavra do Senhor, para que demos bons testemunhos para eles, isso causará problemas sérios nas nossas vidas. Nesta obra, escolhas erradas proporcionaram traumas, danos e consequências, castigos decorrentes de atitude que não são observados à luz da vontade de Deus e da sua palavra. Toda desobediência será castigada, e a Bíblia não esconde a desobediência de homens e mulheres que não obedecem a Deus. Interessante, quando Rebeca não podia ter filho, diz a Bíblia que Isaac orou incessantemente ao Senhor, para que o Senhor abrisse a madre dela, e o Senhor ouviu a oração de Isaac, e abençoou a sua esposa Rebeca, e ela engravida, e não tinha ultrassom naquela época, querido, para saber o que era, e se era gêmeo, ou se era menino ou menina, alguma coisa do tipo. E uma coisa era diferente no ventre de Rebeca, a agitação era muito grande, e ela achou aquilo estranho, e o que ela foi fazer? Ela foi orar ao Senhor. Ela nem falou com o patriarca, marido, olha o que está acontecendo, tem uma coisa estranha comigo. Não, ela foi falar com o Senhor. E quando acontece alguma coisa estranha na nossa vida? Quando acontece alguma coisa estranha na nossa casa, no nosso trabalho, a quem nós recorremos? Será que nós fazemos como Rebeca fez? Recorreu ao Senhor? E o Senhor chega e fala com Rebeca: olha, no seu ventre há 2 nações, porém o maior servirá ao menor. Mas Deus não falou isso com Isaac, falou com Rebeca, e ela guardou aquela situação. Mas nos tempos antigos era normal o patriarca abençoar o filho mais velho, e todas as bênçãos, todos os bens que o patriarca tinha, ia para o mais velho, e Rebeca sabia disso. Quando ela vê aquela situação que Isaac supostamente estava prestes a morrer, como diz o texto, o que ela faz? Ouve a conversa do marido atrás da porta e começa a tentar ajudar Deus. Isso é fantástico na nossa vida. Nós, quando estamos em situações complicadas, nós queremos fazer o quê? Ajudar a Deus. Rebeca tenta dar uma ajudinha para Deus, tentando enganar o seu marido. Mas interessante, irmão, para tu ver como os filhos se parecem com os pais. Abraão fez a mesma coisa. Deus prometeu a Abraão que Sara teria um filho, naquela idade bem avançada. Só que parecia que estava demorando. Aí o que Abraão e Sara fizeram? Tentaram dar uma ajudinha para Deus. Sara chega e fala: olha, eu não sei se isso vai acontecer, mas tem aqui minha serva Agar, que a promessa que Deus fez cumpra-se através de Agar. Abraão não pensou 2 vezes, nem orou ao Senhor. Já chegou, pegou Agar, teve um filho com ela. E o que acontece? Se você pegar o mapa do Oriente Médio, está ali aquele fitinho de terra de Israel, e em redor de todo Israel estão os filhos de Ismael, que ficam querendo engolir Israel vivo. Sabe por causa de quê? Porque o pai de alguém quis dar uma ajuda para Deus. E Rebeca faz a mesma coisa, tenta dar uma ajuda para Deus. E Deus tinha falado com ela, Deus tinha falado com Abraão: eu vou dar um filho para Sara, eu vou te dar filhos, Rebeca, mas só que no tempo certo, eu vou abençoar mais o menor. Mas ela tentou dar uma ajudinha para Deus. E às vezes nós, familiares, queremos tentar dar ajuda para Deus,
Deus não precisa da nossa ajuda. Tudo é dele. Todas as coisas na terra, no céu, embaixo da terra pertencem ao Senhor. Nós precisamos crer, ainda que nós não entendamos. Rebeca não entendeu, mas ela não creu. O drama que Isaac e Rebeca viveram com Esaú, quando este escolheu para si esposas que não estavam dentro da aliança com Deus, foi, sem dúvida, uma das piores experiências que eles tiveram, trazendo profunda mágoa. Quando Esaú percebeu que Rebeca gostava mais de Jacó, o que Esaú fez? Eu sei o que eu vou fazer para fazer meus pais ficarem com raiva. Eu vou casar com menina que não é da Igreja Batista. Pior ainda, eu vou casar com pessoas que não é da nossa aliança. E Esaú fez isso. E aquilo entristeceu o coração de Rebeca. E ela chega e fala para Isaac: se Jacó fizer isso que Esaú fez, casar com pessoas que não é da nossa linhagem, a minha alma se amargará. Jacó não pode fazer isso. E ela para de confiar no Senhor. E quando Esaú percebe isso de novo, o que ele faz? Vai lá e casa com outra mulher que não é da linhagem da aliança. E aquilo vai trazendo um transtorno dentro do lar, simplesmente porque desde novo os menininhos viram que o pai gostava de um e a mãe gostava do outro, e menosprezava um ao outro. Ao criarmos nossos filhos, desejamos que eles se relacionem com pessoas que também amam a Deus. Eu tenho 2 mensageiras do rei, querido. O meu desejo é que elas casem com pessoas servas do Senhor, de preferência da Igreja Batista. Quero reger, José, a orquestra no casamento dela. Eu vou entrar e eu vou reger a orquestra. O José vai tocar bateria. Ele já falou isso para mim há muitos anos. Esse é o nosso desejo. Mas se isso não acontecer, eu também não posso arrancar a minha traqueia. A nossa função como os pais é educar os nossos filhos no caminho do Senhor, dentro da palavra, e dormir em paz, e deixar que o Senhor faça o resto. Mas nós precisamos investir tempo nos nossos filhos. Aí o filho, para fazer raivinha no papai e na mamãe: eu vou casar com um menino que não é crente. Aí a menina chega, o menino chega: eu vou casar com uma mulher que não é crente. Para fazer raiva no papai e na mamãe. Você vai sofrer as consequências. Você já viu quando você tem um cartão de crédito? Já viu? Aquele cartão de crédito Gold, que não tem limite. Tu chega lá e passa ele em 30 vezes. Mas o que acontece, José, no dia 10 do mês que vem? A conta chega. Assim é o pecado, querido. Assim é a desobediência. Quando você passa o cartão, quando você desobedece a Deus, quando uma família desobedece a Deus, aonde tem que ler a palavra para os seus filhos, você está passando um cartão. E um dia a conta vai chegar. A conta chegou para Rebeca. No texto ela diz, quando Jacó fala: mãe, o meu irmão é peludo, eu sou liso, meu pai vai desconfiar, e isso vai parecer aos olhos do meu pai como maldição e não bênção, eu vou atrair. Olha, irmão, filhos que não obedecem aos pais, está atraindo maldição. Olha o que Jacó falou: eu vou atrair maldição. Aí o que Rebeca falou? Caia sobre mim essa maldição. Achando que com Deus dá para negociar. Irmão, não dá para negociar com Deus, irmão. Não tem esse negócio. Se você errou, é você que vai pagar. Então Rebeca, qual foi a situação de Rebeca? Jacó foi embora. Não tinha um WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada naquela época. Hoje ainda dá para fazer uma videoconferência, se a gente vê a pessoa e vai matando a saudade. José trabalha perto da minha casa, quando eu atravesso a ponte, eu olho para ele, dou um tchau, está tranquilo. Agora, lá naquela época não tinha isso. 20 anos se passaram, ela nunca mais viu o seu preferido. Esse foi o castigo dela.
morreu sem ver Jacó. E aí Isaac não orou. Irmão, se não orar e não ler a palavra, a gente vai trazer um monte de problema para nossas vidas, irmão. Isaac achava, o texto diz, e achava Isaac que já ia morrer. Aí o que ele faz? Chama o seu filho. O cara viveu quase 70 anos depois dessa profecia. Nós precisamos consultar o Senhor sobre situações das nossas vidas. O jugo desigual traz transtorno que não poderão ser revistos depois do casamento. Não adianta. José não casou ainda. Vira e mexe, José, o casamento. Ainda não. Falei, então segura tua onda. Não toma decisões erradas. Espera no Senhor. Eu tenho uma vida, irmão, abençoada hoje. Nada me falta. Mas eu ainda colho coisas que eu desobedeci meu pai pastor José Francisco, pastoreou muitos anos a igreja Assembleia de Deus aqui do Frade. Até hoje, irmão, com 42 anos, parecido com 22 anos, cabelo de gel, Zé, eu trago coisas da desobediência dos meus pais. Jacó, depois de velho, rico, ainda estava pagando o preço da desobediência dos pais. Enganou Jacó. O que acontece depois? Casa, tem um monte de filhos, que era normal naquela época, e aí os seus filhos o enganam. E ele aprendeu direitinho com Isaac. Sabe o que ele fez? Deus deu 12 filhos para ele e uma menina chamada Diná. Aí ele amou os 11, amou, mas o preferido dele era José. Está vendo como é que a história vai se repetindo? E aí ele coloca todas as suas esperanças em José. E os seus filhos percebem isso. Aí começa o quê? O caos dentro da família. Será que hoje nós somos assim? Será que nós temos preferência de filhos? Eu sou pai de 2 meninas, e todo mundo sabe que menina é colada com o pai. Só que tem uma que é mais colada comigo. Me chama de fofinho, irmão, uma ofensa, nem sou tão fofinho assim. A outra me chama de barbudinho. E eu percebo que uma fica disputando a minha atenção. Olha, eu fiz isso. A Bertana não fez. Olha, eu estudei o meu piano. A outra estudou pouco. Já começa a ter aquela rivalidade dentro de casa. E se eu não tiver em constante oração e leitura da palavra, eu vou começar a ter preferência. Tem uma lá que me apronta todas e mais um pouco. É a mais nova. Eu não sei o que tem com os mais novos. Eu sou o mais novo lá de casa também, é só Jesus na causa. Eu tenho que estar atento a essa situação. Lá em casa a família era pequena, nós somos 15, eu sou o 15º. 15º, irmão. Lá em casa não tinha que brincar ninguém de fora, nós fazíamos tudo em casa mesmo. Mas só que lá em casa tinha um preferido. Eu não posso falar que está tudo filmado hoje, aí dá um problema. Tinha um preferido lá em casa. Até hoje o camarada é mimado, irmão. O camarada não é estruturado, porque era o queridinho da mamãe e do papai. Aí nós pais, a gente estraga os nossos filhos, porque a gente acha que tem que fazer de tudo para o camarada, achando que ele vai viver eternamente na nossa casa. Conheço um camarada que há 5 anos, irmão, o camarada não visitava seus pais. Estruturado. O outro 6 meses, que do lado da mãe não visita a mãe. Porque casou com uma pessoa que fala, você não vai visitar sua mãe. Aí deixa lá a senhora sozinha. Aí você precisa saber com quem você vai casar, jovens solteiros. Você precisa orar ao Senhor. Mas aí às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Ele não é crente. Mas eu vou namorar ele, e aí o Senhor vai trazer, começou a ajudar Deus. Aí acaba com a sua vida, tanto os meninos como as meninas. Confie no Senhor, espere no Senhor,
No meu casamento, tinha uma orquestra imensa tocando. Casamento de músico tem que ter músico. E quando eu estava no altar, próximo ao altar, quando entrou a minha indiana, aquela mulher mais bonita da terra, e eu comecei a chorar e ela não chorava, irmão. É isso que me deixava triste. Eu chorando e ela não chorando. E aí o Senhor falou comigo: valeu ou não valeu a pena esperar? Olha o que eu preparei para você. Meu casamento não é 100% não, tá, irmão? Olha o que eu preparei para você. 13 anos de casados, 2 filhas, vivendo bem, esperando no Senhor. Não ajude a Deus, confie no Senhor, porque enquanto a gente dorme, Ele vela por nós, Ele está de olho em nossas vidas, nós somos propriedade deles. Temos que confiar no Senhor, mas nós jovens, agora eu estou com 40, às vezes a gente fica desesperado, aí vai tomar decisões erradas, vai passar o cartão, aí depois vai falar: Senhor, mas como? Miserável, você não leu a Bíblia, você não ouviu os mais velhos da igreja, você não pegou conselhos com pessoas experientes. Porém, o problema não acaba por aqui. O partidarismo de Rebeca amando mais a Jacó e o partidarismo de Isaac amando mais a Esaú trouxe um racha na família. E por que não dizer uma má formação no caráter dos seus filhos, trazendo consequência desastrosa como mentiras, rivalidade e rompimento no relacionamento dos irmãos. Não existe nada pior do que criar filhos preferindo um e prejudicando o outro. Nós precisamos entender isso. Em um lugar, uma vez, uma mãe tinha 2 filhos, e tinha aquele que era o 01, aquele que era um amor de pessoa, meu ministro, aquela alegria toda, e tinha aquele que, aprontava um pouco. E um dia ela foi numa determinada igreja, numa cidade distante daqui, e houve uma profecia. Aquela igreja trabalhava com o esquema de profecia. E ali foi falado que Deus tiraria, levantou alguém lá que se dizia vaso, profeta, e falou para aquela mulher: mulher, se você não fizer isso, isso, aquilo, eu vou tirar o que você mais ama. A mulher levanta, José, desesperada, e fala: Senhor, não leva o meu filho X. E o filho B estava lá na igreja. O filho B se levantou, foi para casa, pegou uma machadinha querendo matar o filho A. Então você começa a perceber o partidarismo dentro da igreja. É um grupo que canta de um jeito, o outro grupo que canta de outro jeito. Eu não vou no ensaio daquele lá porque isso aqui, partidarismo dentro da igreja. E sabendo que a bênção é para todos os filhos de Deus alcançados pela graça. Mas nós, às vezes, menosprezamos isso. Vale o que eu penso. Irmão, o que eu penso não me interessa. O que interessa é a palavra do Senhor. Fiquei 13 anos para casar, esperando a minha esposa. Minha mãe já tinha morrido, meu pai morrido, um monte de gente casando, e eu ali, tocando o meu trombone. Senhor, e quando será o meu? Nós tínhamos um culto na praça, e só eu que pregava. Eu ia bonitão, José, na marca, solteiro eu era mais bonito do que agora. E aí eu transpiro muito, no inverno eu estou transpirando. E ali eu pregava, irmão, na praça, uma roda de jovem, e só vinha bêbado se converter, irmão. E você sabe como é que é bêbado, irmão, não sei se você conhece, o bêbado ele fica sensível, aí sabe o que ele faz? Ele quer abraçar. Aí eu bonitão, irmão, querendo, uma filha de Deus, aí veio aquele bêbado babando e me abraçava. Aí eu falei: já era, já estou suado e babado pelo bêbado, ninguém me olha. Mas não deixava de pregar o evangelho, e eu ia para casa chorar aos pés da cruz, falar: Senhor, e eu? E o Senhor nada falava, crê somente, não me ajude. E o Senhor me abençoou. Eu tenho uma família abençoada, para a glória de Deus.
A rejeição dentro da família é cada vez mais frequente, e os pais são responsáveis por não plantarem essa divisão dentro da casa. Nós somos responsáveis por isso. E nós vamos comparecer diante do trono do Senhor um dia. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Você vai ter que prestar conta da educação dos seus filhos. Filhos, vocês prestarão conta ao Senhor. É o grande dia, não vai passar nada. Não tem jeitinho brasileiro, não tem um STF, não tem nada. É o Senhor, Deus do céu Todo-Poderoso, e nós prestaremos conta disso. A falta de sabedoria de Rebeca ao lidar com a sua casa, desonrando o seu esposo e sendo pivô daquela cena trágica onde Jacó se passa por Esaú para ganhar a bênção no lugar do seu irmão. Sem dúvida foi a pior escolha que ela fez, trazendo-lhe consequências irreversíveis, que ela nunca mais pôde ver o seu filho amado. Ela não podia ter filho. E daqui a pouco Deus dá 2 para ela. E ela sabe que aquela bênção tinha vindo do Senhor. Aí o Senhor fala com ela. E daqui a pouco o que acontece? Ela não acredita mais no Senhor. A gente não acredita mais no Senhor. Aí no trabalho a gente quer dar um jeitinho. Na política a gente quer dar um jeitinho. Achando que Deus precisa de alguma coisa. Rebeca representa aquelas mulheres que estão mais preocupadas em estabelecer a sua vontade, ao invés de se submeterem à liderança do seu esposo, honrando-o, como diz a Bíblia, em todas as coisas. Família não precisa passar problemas parecidos. Deus instituiu a família para viver num ambiente seguro, onde a aliança estabelecida nessa união perdurará até o céu. Isso trará desdobramento na vida dos filhos, de forma terrível. Não importa como você foi criado, a partir dos momentos que a palavra do Senhor é pregada, voltada para a família, Deus pode transformar qualquer situação dentro da sua casa. Mas pastor, eu passei por isso. Não importa, não há nada impossível para Deus. Mas pastor, meu pai fez isso. Não é nada impossível para Deus. Mas o meu esposo faz isso. Entrega-o na mão do Senhor, porque Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Mas não deixa o inimigo destruir a tua família. Assim a sua família estará segura aos pés da cruz. Uma mentira bem contada, arquitetado, e assim está instalado o caos dentro da família. Tudo começa com uma pequena decisão de fazer prevalecer o quê? A nossa própria vontade, longe da palavra do Senhor. Nesse texto vimos como aconteceu uma das mentiras mais bem contada, encenada e consumada da história dos patriarcas do povo de Israel. Que mentira foi aquela, irmão? Ela fez o cenário, trouxe o alimento, botou a roupa, agora entra na cena e deixa Deus de lado. E Deus está olhando aquela situação. Jacó usurpando a benção da primogenitura de Esaú. Olha o camarada, já tinha problema desde cedo. Rebeca levanta pela preferência por Jacó, resolve dar uma mãozinha nos propósitos de Deus e acaba dando brecha para o inimigo entrar na sua família e destruir a sua família. A gente não vê as consequências, a gente só quer ver o agora. Só quero passar o cartão agora e ter o meu carro, ter aquelas roupas novas, a casa nova. Mas lembre-se, queridos eleitos de Deus, a conta vai chegar. E será que você tem condições de pagar? Através do relato da história de Jacó, como a influência dos pais, principalmente nesse caso da mãe, pode ser crucial para a formação do caráter do filho. É você que vai ajudar o caráter do seu filho. Você vai ter que mostrar para eles como é que funciona. Ah, mas é o meu menininho. Mas vai crescer. Mostre para ele. Porque se nós, servos do Senhor, não fizermos isso,
o mundo está lá fora e vai fazer. Quando eles forem para a escola, as minhas mensageiras do rei chegaram em casa, eu lá no meu escritório estudando, fazendo a minha devocional, e aí chegou as duas cantando uma música, não conheço muito, é um tal de desenrola, bate, aí tem aquela outra parte horrível. Eu saí do escritório, eu falei, peraí que eu vou desenrolar a correia. Aí eu perguntei, aonde você aprendeu isso? Foi na igreja? Eu quero saber onde é que foi. Eu não faço isso, a sua mãe não faz isso. Eu acompanho o que você está assistindo na televisão. Aonde você fez isso? Na escola. Aí eu já arrumou uma guerra, né? Eu falei, pô, então vou lá, que eu estou pagando uma escola muito cara para ficar ensinando isso para minha filha. Não, foi os coleguinhas. As professoras não passaram isso. Você está vendo? Então, se nós não estruturarmos os nossos filhos dentro do Evangelho, aí vamos desviar eles dentro da igreja. Porque eu chego cansado, eu já quero assistir televisão, eu quero ficar no WhatsApp, eu quero ficar no Instagram, eu quero ficar em qualquer lugar, menos com os meus filhos. Você está passando um cartão, a conta vai chegar, e você não vai poder falar, Senhor, eu fiz tudo direitinho. Não fez, não fez. Precisa orar com Ele, precisa ler a Bíblia com Ele, precisa investir o Evangelho nele, porque senão nós vamos chorar depois. Vivemos hoje numa geração de casamentos líquidos, onde não há mais espaço para uma união duradoura de 57 anos, e os conflitos ganham espaço em nossa casa, tornando o ambiente familiar um campo de batalha. 50 e quantos anos? 56 anos, irmão. Isso aí é um marco, irmão. Isso não é para qualquer um, não, irmão. E nada de hoje, não deu, acabou. Pronto. Não falou minha língua, eu estou fora. Não existe mais casamento duradouro. A mídia nos bombardeia com uma série de coisas, e nós menosprezamos a palavra e ficamos na frente de uma mídia dessa. John Piper falou uma coisa muito interessante, eu preciso compartilhar com os irmãos. Naquele grande dia, o Senhor vai sentar e conversar conosco, e ele disse que Deus permitiu que todas as mídias sociais viessem no nosso tempo, para que naquele grande dia você não falasse que não teve tempo para ler a Bíblia. E hoje tem Bíblia, né, onde toda cor, né? Tem a Bíblia preta, tem a Bíblia rosa, né, tem a laranja que combina com a sandália, e assim vai, com a bolsa, tem Bíblia de todas as espécies, mas e o conteúdo da palavra? Será que estamos colocando em prática? Será que eu tenho o prazer, como diz o salmista, de ir à casa do Senhor, de meditar na palavra do Senhor? Nós precisamos disso. Filhos contra pais, pais contra filho, esposa contra marido, nessa história que parece estar distante, está mais presente em nosso lar do que imaginamos. Está aqui, irmão, está na nossa casa. É que você não vai abrir o coração aqui agora, mas o Senhor está falando contigo, aonde você tem que trabalhar. Rebeca e Isaac conseguiram fazer o que é de mais negativo em uma família, cada um nutrir de amor apenas um filho, deixando o outro órfão. Rebeca era mãe de Jacó apenas, tratava Esaú como ninguém. Isaac era pai apenas de Esaú, e Jacó era deixado de lado. A sua desobediência traz consequências terríveis, para que você mesmo possa resolver depois. Essa grande ideia viria em uma forma de apelo, a fim de que houvesse um cuidado para com o seu coração, que pode vir a ser seduzido pelo lado obscuro da vida, isso por conta da rebelião e do desacaso da palavra do Senhor. Olha o que acontece quando nós menosprezamos a palavra do Senhor. Aí você vê aquelas pessoas, antes de John Gutenberg inventar a imprensa e imprimir a Bíblia aos milhares, ninguém tinha Bíblia, irmão. E os camaradas eram crentes demais, porque eles tinham que ouvir, guardar e não sabiam ler. A facilidade hoje nos afasta do
King James inventou o aplicativo da Bíblia. Toma a Bíblia de graça, vai ler no telefone. Como é que vai correr agora? Você pega, eu moro no Perequê. O Perequê tem Angra, irmão, é quase 2 horas. Se for um final de semana, foi um dia de semana, eu perdi o dia. Tem como você conhecer o Senhor? E não dá para conhecer sem a palavra dEle. E é isso que o inimigo quer. Ele não tem muita intenção de tirar nós desse templo aqui, não. Ele quer nos desviar aqui, que aí você acha que está tudo tranquilo. Aqui dentro, os personagens nessa trama familiar poderiam ser identificados claramente. São pais com corações divididos pelos filhos e irmão que compete entre si migalhas de amor de seus pais e esquece de Deus. Meus pais são mais preciosos para mim do que Deus. Eu tinha 6 anos, uma época, e aí eu não sei o que me deu, José. Eu sou o mais novo, então automaticamente eu era o mais paparicado lá de casa. Minha mãe me pega no colo, fazia aquele carinho gostoso, aí me veio um negócio na mente. Eu vou perguntar isso para minha mãe. Irmão, eu tinha 6 anos, eu lembro isso claramente. Eu perguntei para minha mãe: mãe, a senhora me ama mais do que a Deus? Com 6 anos eu perguntei isso para ela. Ela falou para mim: nunca. Eu entrei em crise, eu falei: mas que é isso? Qual é a mãe que não ama mais um filho? Ela: nunca vou te amar mais do que o meu Deus. Passaram-se 35 anos, Deus me dá a minha primeira mensageira, e ela está com quase 5, eu a pego no colo. Irmão, ela me faz a mesma pergunta: pai, o senhor me ama mais do que a Deus? E eu falei: nunca vou te amar mais do que a Deus. O meu Deus é soberano, eu nem podia te ter, Ele que me deu você, e você nem é minha. Eu deixei a cabeça dela doida: mas como eu não sou sua? Eu sou sua filha. Eu falei: tá bom, depois eu te explico o resto. Vai repetindo a situação. O Senhor é prioridade na sua vida? Ou é o seu filhinhozinho, bebezinho bonitinho? Ou é a sua filha? Já viu quando o cara casa? É meu tudo, bota lá no cheio, viu? É minha vida, sem você eu não vivo. Foi você que morreu no Calvário? Não, não foi. A gente está trocando as coisas. Dá para entender que está falando que é um amor, tá? Mas é o Senhor. João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer. É sem o Senhor. Você tem a sua casa, é o Senhor. Passou num concurso, é o Senhor. Ah, mas eu estudei para cara. É o Senhor que te deu inteligência. Ele que te deu um ânimo para você estudar. É o Senhor. Existe um tenista do nosso país, foi o único que marcou uma história no país. Ele estava ganhando tudo. E aí, quando o tênis faz uma força muito grande, deu um problema no quadril dele. Guga, sobrenome não lembro. Aí operaram isso aí mesmo, fizeram a operação nele e tal, ele recuperou. Aí fizeram a entrevista para ele: Guga, que maravilha, graças a Deus que você se recuperou. Ele: opa, graças a Deus não, graças aos meus esforços. Nunca mais ganhou nada. Em 1911 fizeram um barco infundável. Chegaram e falaram: nem Deus pode afundar esse navio. Deus: tá bom, vai mais para longe. Vai mais para longe que você vai ver o que eu vou fazer. O Titanic afundou. Os Beatles, somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Espera que você vai ver. Cadê os Beatles hoje? Ninguém conhece mais. É o Senhor. É o Senhor na nossa vida. É dele, por ele e para ele todas as coisas, nada ficou para o lado de fora. A gente fica com medo da política, irmão. Meu Deus do céu. Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Império Romano, 1500 anos aquele império reinou. Parou a igreja, irmão. Jogava os crentes, as famílias no meio dos leões. Os caras cantavam mais ainda. Quanto mais batia, mais crescia. Fica tranquilo. O Senhor está no comando de todas as coisas. Mas nós precisamos voltar ao Evangelho. E eu concluo essa mensagem nessa noite como eu estou no 6º período de história, eu não posso deixar de citar um fato histórico. Thomas Carlyle foi um homem francês de grande valia. Ele escreveu a história da Revolução Francesa.
Thomas Carlyle era o nome dele. Escreveu a história da Revolução Francesa. Ele levou, José, 3 anos para fazer aquele fechamento total. E naquela época não existia datilografia, nem máquina de escrever, nem aquele esquema de voz que você fala, vai digitando tudo, não tinha nada, era tudo manuscrito, não tinha luz elétrica, era tudo a vela, era difícil. E ele levou 3 anos para concluir a história da Revolução Francesa. E quando ele termina, depois de 3 anos, 1.500 páginas escritas à mão, ele chega e entrega para um homem chamado John Stuart para fazer a revisão daquele trabalho. E aí ele pega aquelas 1.500 páginas e coloca perto da lareira para John Stuart fazer a revisão ao calorzinho do fogo. Mas aí chegou a empregada de manhã cedo que não sabia de nada, irmão. E ela viu o fogo apagado, ela viu a lenha e ela viu as páginas de 3 anos de trabalho. Ela pega todas aquelas páginas, joga na lareira e risca fogo. E o fogo pega, acende a lenha. Quando aquele homem chega e vê aquilo, ele entra com desespero total. Se deprimiu. Ele viu 3 anos de trabalho árduo sendo queimado em segundos. Ele entra numa angústia porque não tinha um Senhor. Ele vai para a sua casa, fica num quarto no 2º andar e ali ele fica se lamentando por anos, chorando aquela perca. E nesse período de choro, de tristeza dele, tem uma janela do seu quarto que ele olha um muro, que muitas vezes aquele muro foi derrubado, um muro de pedra, não é um muro de tijolo que leve, não, é pedra mesmo, pedra marroada, aquele negócio que detona a mão do camarada. E ele ficava olhando aquele muro, e ele sabia que aquele muro tinha sido derrubado por muitas vezes por catástrofes naturais e por guerras. E ali havia um pedreiro, e ele olhava aquele pedreiro, que estava embaixo da chuva, embaixo do sol, embaixo do frio, reerguendo aquele muro. E ele olhando aquilo por muito tempo, daqui a pouco, bate uma luz na mente deste homem. E ele fala: se esse pedreiro, com toda essa dificuldade climática, ele tem coragem para reerguer aquele muro, eu vou voltar a escrever essa história. Como eu trago isso para cá, querido? Qual é a dificuldade da sua família? Como está a sua vida? Será que você está passando uma situação como esse homem? Que você está desesperado, achando que não tem mais esperança? Deus pode fazer isso. Esse pedreiro não conhecia Deus. Esse homem não conhecia Deus e ele teve força para começar. Não perca a sua família. Não se desespere, confie no Senhor, ore por ela, ore incessantemente por ela, como Isaac fez, para que Deus desse filhos para Rebeca, e o Senhor há de fazer um milagre. Jovem solteiro, não se desespere, ore ao Senhor, confie no Senhor, e um dia o Senhor há de te dar o seu esposo. Deus vai te dar a sua esposa, e você vai falar: bendito seja o nome do Senhor, porque eu estou aqui com a minha família, e devo, em nome de Jesus, chegar aos 57 anos de casados. Se o Senhor não buscar a igreja, confie no Senhor. Com a permissão da nossa liderança, quem é família, quem é parente, eu quero que fique tudo juntinho, que eu preciso orar por você antes de eu voltar para Paraty. Quem for família, fique juntinho. Se tiver os meninos da mídia também, tem família, fique juntinho, que eu quero orar nessa noite. Quem tiver sem família, pode ficar com a nossa irmã ali, ó, aquela veterana de guerra lá. Quem tiver sozinho, por favor, atravessa a Macedônia ali e fique perto daquela irmã. Não fique sozinho nessa noite, porque o Senhor, Ele é poderoso
para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e pedimos. Esse Deus, Ele é poderoso, e esse projeto aqui é isso que o inimigo quer destruir, é isso que ele quer, acabar com isso, mas nós temos a marca do sangue de Jesus, e nós precisamos confiar nesse Deus, porque Ele é poderoso. Meu pai falou isso, a minha mãe falou isso. Isaac, Deus tem uma obra na tua vida. Se você andar por esse caminho, Deus vai te abençoar. Irmão, eu vejo isso hoje. Eu chego na minha garagem, eu fico olhando assim, eu não vou falar meu carro, senão o José vai ficar me zoando. Eu falo, Jesus, quem era eu? Como pode? Como pode o Senhor fazer uma coisa dessa? Uma família grande, pobre, Deus faz isso. A minha mãe falou aquilo. O que você tem falado para os seus filhos? Profetize a palavra do Senhor na vida deles. E um dia Ele vai lembrar disso e vai falar para os filhos dos seus filhos. O Senhor tem me abençoado, porque eu tive uns pais que era bíblico e pregava o evangelho dentro de casa. E hoje eu tenho colhido bênçãos sobre bênçãos, porque eu tinha pais cristãos cheios da palavra do Senhor. Não deixe o inimigo destruir a sua família. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Curve a sua cabeça nesse momento. Apresenta ao Senhor nesse momento a sua dificuldade. E saiba que Ele não tarda. Ele trabalha no momento certo. Você que está acompanhando pelas redes, o Senhor te vê. Você não está sozinho. Eu não estou aqui pregando palavra emocional, estou pregando um evangelho, sendo fiel às Escrituras. Senhor, toma essa família nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor amado, visitá-los nessa noite de forma grande e poderosa. Que teu Espírito possa renovar as esperanças da família nessa noite aqui. As famílias que estão nos acompanhando, Senhor amado, pelas redes. Que o Senhor possa, por favor, ajudá-los. Pastor Renato, Senhor amado, juntamente com a sua família, toma nas tuas mãos, guardando, ajudando, fortalecendo a família que vai morar no céu. Não adianta, Senhor amado, nós termos divisões nos nossos lares. Nós servimos um Deus único, poderoso nos céus e na terra. E nós, pais, prestaremos conta ao Senhor. Ajude-nos, Pai. Desperta-nos, Senhor amado, os nossos filhos estão lá no mundo, trabalhando, estudando. E nós precisamos falar do Evangelho para eles. Senhor amado, foi falado aqui que um irmão, um casal, 56 anos, pai de casados. O meu pai teve 57 anos. Ajude-nos, Senhor amado, a ter casamentos duradouros na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. O Senhor Jesus não nos abandona por causa de dificuldade. Quebranta os nossos corações para que possamos, Senhor amado, entender quando é o Senhor e quando é o inimigo. Nós precisamos ter esse discernimento. Ajude-nos, fortaleça-nos. Toma essa igreja nas suas mãos. São 32 anos pregando a sua palavra. Fortaleça o pastor, que ele possa, Senhor amado, ser restituído da sua saúde com a sua esposa e seu filho, e voltar para esse púlpito cheio da Tua palavra, para pregar o Evangelho. Nós te pedimos nessa noite,
por favor, somos totalmente dependentes do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. Tudo que somos é o Senhor. Nada podemos fazer se não vier do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, foi o Senhor que falou. Por favor, nos ajude e nos fortaleça no poder do teu nome, para todo sempre. Amém e amém e amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Obrigado.